Olá, boa noite. Meu nome é Lúbina e eu faço parte do grupo onde nós vamos estar falando do transporte através da membrana plasmática. Então, para a gente dar continuidade, o transporte ele tem dois tipos de transporte, que é o transporte ativo e o transporte passivo. O transporte ativo, nós já vamos ter o gasto de energia. O transporte passivo não ocorre o gasto de energia. E o transporte passivo, nós vamos ter a difusão simples e a difusão facilitada e a osmose. Já no transporte ativo, nós vamos ter as bombas de potássio, de sódio, a endocitose, a exocitose, a fagocitose e a pinocitose. Então, para a gente continuar, eu fiz um pequeno desenho sobre a difusão simples. Aqui nós temos pequenas moléculas onde elas atravessam a bicamada lipídica. Nisso não tem a participação de proteínas, então elas simplesmente atravessam. Mas lembrando, são moléculas bem pequenas que atravessam sem o gasto de energia no transporte passivo. Então, para dar continuidade, eu vou passar a palavra para o Ian. Boa noite, meu nome é Ian. Eu irei falar sobre a difusão facilitada. Já pelo seu nome se diz difusão facilitada. Ela precisaria de algo para facilitar seu transporte. Esse facilitador, no caso, seria as proteínas que conseguiriam fazer o transporte de moléculas maiores que não conseguiriam passar pela bicamada lipídica. Aí essas proteínas elas pegariam as moléculas e transportariam do lado externo para o lado interno da célula. Aí eu vou dar o exemplo de uma aqui, como seria? Seria tipo a glicose. Fingindo com feijão que seria a glicose. Ela pegaria do meio menos concentrado, o feijão desse, a glicose, a proteína pegaria ela, transportaria ela para o meio mais concentrado da célula. Assim, fazendo o transporte facilitado, que ela precisaria de algo para facilitar seu transporte, e assim que ocorreria. Nessa experiência, eu usei uma batata e o soluto, que é o sal. Com o passar dos minutos, nós podemos observar que a batata está se enchendo de água. Isso ocorre pelo fenômeno chamado osmose, que é quando o solvente se difunde pela membrana semipermeável, ou seja, vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Agora vamos ficar com a Gabriela explicando o transporte ativo, que seria bomba de sódio de potássio. Então, esse é um esquema representando uma membrana celular, que vai realizar diversos transportes, entre ele a bomba de sódio de potássio, que é um tipo de transporte ativo, por isso ela vai contra o gradiente de concentração, vai precisar de energia e vão ter proteínas realizando esse processo. Vai acontecer da seguinte maneira: para que o organismo ele funcione corretamente, é necessário que a concentração de sódio, representada pelas bolinhas vermelhas, seja maior no meio extracelular e a de potássio, que é representada pelas roxas, seja maior no meio intracelular. Então, essas proteínas elas vão se ligar a moléculas de ATP e aí elas vão captar 3 íons sódio, que vão se ligar aos seus sítios ativos quando ela estiver com essa configuração, voltada à abertura para o meio intracelular. Aí, em seguida, ela vai hidrolisar esse ATP e ela vai mudar de configuração, se abrindo para o meio extracelular. Então, essas moléculas, esses íons sódio que estavam dentro da célula, vão ser soltos para fora da célula. Quando ela está nessa configuração, com a abertura voltada para o meio extracelular, ela vai captar dois potássios, íon potássio, e ela vai se desprender do fosfato que tinha sobrado da hidrolisação. Aí, quando ela faz isso, ela volta à configuração inicial, aberta para o meio intracelular, e esses dois íons potássios
vão ser soltos no meio intracelular. Dessa forma, o gradiente de concentração vai ficar equilibrado, com mais sódio fora e mais potássio dentro. Nós vamos falar hoje da fagocitose e da pinocitose. Para exemplificar, nós fizemos duas maquetes. Para exemplificar a fagocitose, onde ela tem que mover a membrana plasmática, formando os pseudópodes, para capturar alguma partícula grande e sólida. Esse movimento ele gasta energia, usando ATP. Quando ele faz isso, ele engloba a substância e joga para dentro da célula, formando uma vesícula. Já na pinocitose, nós temos o movimento que faz invaginar a membrana plasmática. São substâncias diluídas, no caso num solvente, que pode ser a água. Então ele faz essa invaginação, capturando as substâncias e jogando para dentro de uma vesícula também. Esse é o exemplo de fagocitose e pinocitose. Eu sou a Maria Cleane e vou falar sobre exocitose. A exocitose é um processo de liberação de substância das células. Toda vez que uma célula libera alguma coisa, ela está realizando uma exocitose. Na exocitose, encontramos a secreção e a excreção. A excreção é quando a célula excreta, quando ela joga para fora algo que não serve mais. A célula excretou, ou seja, é uma exocitose, o que é que a substância que saiu não serve mais para a célula. E a secreção é algo que a célula, ela secreta. Então, ela põe para fora, ela pôs para fora, mas ela põe para fora algo que o corpo ainda necessita, algo que o corpo ainda precisa, que o organismo precisa, que o tecido precisa. Então, isso é uma exocitose.